E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje eu vim trazer meu time-lapse e falar um pouco sobre a Series Hood de Ever After High. Mas antes, né, eu sou o John e espero que me acompanhe. Curta, comenta, se inscreva se você quiser, tá? Não se sinta pressionado a isso. Mas vamos lá. A Cerise Hood, ela é de Ever After High, ela é filha da... primeiro eu vou falar que ela é uma Rebel. Ela é uma Rebel e ela é filha da Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau. Portanto, ela é uma lobisomem. Eu gosto desse detalhe, sabe? Que botaram da Chapeuzinho, mas do Lobo Mau ter se casado porque me faz lembrar do filme A Garota da Capa Vermelha. Não sei se alguém assistiu, mas nesse filme a Chapeuzinho, que é feita pela Amanda Seyfried, eu acho que é assim, é aquela loura que tem um olho engraçado, um olho grande. Ela, no final, ela fica com um lobisomem, que o pai dela era lobisomem, e o menino que ela gosta, ele acaba sendo transformado em lobisomem. Eu gosto muito, sabe, esse detalhezinho. E aí a gente entende por que ela é rebel, porque tanto... E outro detalhe, a irmã dela, ela tem uma irmã gêmea. A irmã dela é a Ramona Bad Wolf, que eu vou trazer vídeo aqui também, que já tá pronta. E o principal das duas serem Rebel, porque uma vai ter que assistir a outra indo de base, né? Porque, pra quem não sabe, na história da Chapeuzinho Vermelho, a ela vai visitar a avó e o lobo acaba devorando a avó e no final o lobo pacota, né? No caso que o Hunter, o namorado da Ashley, ela ia fazer o papel de caçador do lobo. Então, assim, fica um pouco difícil, assim, da Cerise, mas da Ramona não serem Rebel. Porque uma vai ter que ser, uma vai ser pacotada e a outra vai ter que assistir a sua irmã gêmea sendo pacotada. Mas, assim, dentre as duas, a Cerise foi a que mais teve desenvolvimento. Foi a que mais apareceu, tanto que a Ramona, o episódio que ela é introduzida é o último de Ever After High, é o final, acho que é o nono da quarta temporada, é o último episódio. Então fica assim, entreaberto que ela poderia ter tido mais destaque se a série não tivesse sido cancelada, finalizada. E a Cerise, ela aparece desde o primeiro episódio. A Cerise, ela tem um episódio que o Darren Charming, ele acabou de fazer um clareamento dental, ele fica rindo, aí o dente dele fica dando reflexo. Quando ele bate com reflexo no olho dela, ela deixa o prato de comida dela cair, ela fica revoltada. Nesse pedaço eu entendo porque uma vez eu furei a mão de duas pessoas porque mexeram no meu prato de comida. Gente, você faz o que quiser, mas não mete a mão na minha comida não, porque eu me transformo nela. E assim, ela apareceu assim na maioria dos episódios. Tanto que tem quando a Pop chega, a Pop, filha da Rapunzel, que também é Rebel, chega lá e pergunta, porque no começo a Pop não sabia se ela era Royal ou Rebel. Então ela fica pedindo conselho a todo mundo ali. E a Cerise simplesmente fala pra ela que ela tem que ser quem ela é. E isso chega a ser engraçado porque a Cerise ela fica o tempo todo escondendo quem ela realmente é. Tanto que é só a Raven que sabe porque ela conta. Não, na verdade, a Kitty Cheshire acaba descobrindo porque vê ela postando corrida com a lobinha amiga dela. E ela fala isso pra Cerise que ela já sabe. E a Raven tava perto, acaba escutando a conversa. Tanto que depois, quando a Kitty ameaça falar do segredo dela, a Raven ajuda ela. É muito bonita a amizade das duas. Assim, a Raven ela é uma boa amiga, porque tudo que as amigas dela precisa da ajuda dela, ela vai e resolve. E a Cerise, uma coisa que eu não gosto muito, assim, como ela foi retratada, que ela fica muito na encolha. Ela é muito reservada, até porque dá pra entender também que é por causa do segredo dela que se toda a Ever After descobrir que a Chapeuzinho Vermelho casou com o Lobo, ia ser um escândalo. Então ela é reservada a ponto isso. Somente com a Raven que ela se sente assim um pouco mais à vontade. E com a Cedar, que as duas compartilham, elas são colegas de quarto, mas mesmo assim a Cedar não sabe que ela é uma lobisomem. E eu acho engraçado que assim, como é que ninguém desconfia dela? Ela é super veloz.
Tem vários episódios que ela aposta corrida com todo mundo, ela sempre ganha. Quando eles vão visitar o Jardim das Memórias, eu acho que é onde fica plantado o anuário de cada turma de Ever After. E chega, se eu não me engano, é o Sparrow, o Dex, o Daring ai, gente, como é que é o nome? Eu falei dele aqui, que mais cedo, o Hunter chega lá em cima correndo, aí eles falam assim, aí o Daring fala, eu cheguei. Aí ela já tava lá em cima e fala assim, mas com essa lentidão. Então, assim, eu acho muito engraçado. Às vezes também é retratado que ela tem um pouco de super força. Tem um episódio que a Feibel, que eu vou trazer aqui também pro canal, a Feibel acaba pegando os animais e faz de escravo. Então, assim, os animais de todo mundo, os animais de estimação de todo mundo some e ela faz, todo mundo começa a procurar e fala assim, gente, a gente não tem que procurar com os olhos, a gente tem que procurar com o nosso olfato. E como é que ninguém acha estranho? Gente, às vezes eu paro e penso esses desenhos assim, igual eu tava vendo Miraculous. Todo mundo age estranho. Igual eu ia matar que a Marinette era Ladybug em 2 tempos, igual se eu ficasse perto dessa menina. Eu ia matar que ela era um lobisomem rapidinho. A menina começa a falar de farejar. Gente, ela é uma carnívora. Tem hora que pega ela sem comer um frango inteiro. Ela chega a brigar. Tem hora que ela fica rosnando. Eu já ia falar, gente, tem algo de errado com essa menina. Isso aí não tá normal, não. Como é que ninguém reparou nisso? Às vezes, quando ela rosna, o olho dela fica amarelo. Como eu fiz aqui também, não sei se vai dar para reparar muito, porque eu não consigo muito moderar a qualidade da câmera que tá gravando, que é porque eu gravo pelo celular, na verdade eu faço tudo. Gravo, edito e posto pelo celular. Tanto que às vezes assim pode ficar uma edição assim meio ruim assim, porque, né, eu comecei agora. Então, paciência, a gente vai evoluindo com o caso. E assim, ninguém suspeitou nada, gente. Eu ia ser o primeiro a falar assim, olha, garota. Aí no episódio que a Kitty tenta revelar que ela é uma lobisomem, ela solta um cervo. Gente, quando ela solta um cervo na pista de corrida que a Cerise estava correndo, gente, ela fica transtornada, ela começa, não aguenta, o olho dela fica amarelo, ela corre, aí a Raven, aí ela consegue, a Kitty manda o bichinho lá que ela mandou soltar o cervo, ela manda prender de novo e ela volta ao normal, aí a Raven dá um truque, né, fala, o feitiço que eu joguei no seu sapato deu certo, né, aí a Kitty fala, feitiço? Ela fala, eu vou testar agora, ela taca uma macumba no sapato da Kitty, aí a Kitty começa a disparar longe. Aí a Cerise chega pra ela e fala, muito obrigada. Ela fala assim, não tem de quê. Eu só que testei um feitiço novo. Então, tendo esse pedacinho assim. E tem um outro episódio também que tem uma reunião de família que aparece ela, a Chapeuzinho e o Lobo Mau. Gente, eu queria falar pra vocês que nunca vi um Lobo Mau tão bonito como esse de Ever After. Nossa, a versão humana dele, porque ele de lobo fica parecendo meio ursão de pelúcia. Mas a versão humana dele, gente, puta que pariu. Eu entendo a Chapeuzinho Vermelho, tá? Eu me apaixonaria por esse lobo totalmente. Se quiser, tô pronta pra ser devorada. Mas, assim, nesse episódio, a Cerise fica, assim, muito feliz porque ela vai ter a visita dos pais delas. Dos dois, o casal, e ela fica muito feliz. Tem gente, se eu não me engano, é o Darren que derruba a comida dela. Ele acha que ela vai transtornar, ela fica, não precisa se preocupar, bobinho. Aí ela vai, deixa pra lá, acontece um monte de coisa, ela fica, o celular dela quebra, ela pede pra Raven tentar ajudar, mas aí a Raven consegue deixar o celular dela em pó, ela fica com medo dela fazer alguma coisa, ela fica tranquila. Aí a Raven, o que tá acontecendo que você tá muito feliz? Aí ela fala, hoje eu vou ter um piquenique com a minha família, hoje é o dia uma vez por ano a gente se encontra. Então, assim, me faz pensar que nesse episódio a Chapeuzinho fala que ela já tá grande, que tá com muita saudade, me faz pensar que os pais não visitam seus filhos em Ever After. Me faz pensar que é igual Descendentes, que é
Como é que fala? Não é um internato, mas eu vou falar, basicamente um internato que as crianças ficam ali e os pais não vão ver, só vê uma vez por ano em festividades. E olhem lá. Aí nesse episódio, quando ela tá conversando com a Raven, o Hunter fica com autoestima de caçador. Aí ele fala que vai proteger elas, que elas são donzelas em defesa. Minha filha, as duas bate nele. Ele fala qual foi a parte que ofendeu, a donzela ou em defesa. Aí ela vai pra floresta, encontra o pai dela e a mãe fazendo um piquenique. Uma cena muito bonitinha. É muito bonitinha essa relação delas. Eu queria ter vivido um pouco mais disso, mas não vivi. Então eu invejo muito essas relações. E o Hunter chega falando pro Lobo Mal se afastar das duas. Aí tanto ela quanto a Chapeuzinho fica atrás do Hunter. O Hunter fica fazendo um pulso pro Lobo Mal. E o Lobo Mal fica sem entender. Aí as duas ficam fazendo sinal pra ele poder entrar na brincadeira. Ele entra na brincadeira e fala que vai roubar um que tá dentro um sanduíche tá na cesta delas. Então é muito bonitinho. Depois que as duas põem ele pra correr, o Lobo Mal volta e eles continuam. Mas, gente, eu gostei muito de desenhar a Cerise. Ela foi a única que eu fiz, que eu já tinha feito antes. Que eu tentei desenhar a Zevera High uma vez e eu descartei a coleção inteira. Não gostei, não foi. Hoje em dia eu não faço isso mais, porque na época eu ganhava, meu avô me dava dinheiro para poder comprar as minhas coisas, tanto que tudo que eu tenho hoje eu devo a ele. E na época não saía do meu bolso. Hoje em dia que eu pago as minhas folhas, não descarto nada. Às vezes se ficar feio eu refaço de novo. Gente, e esse foi o meu desenho da Cerise. Muito obrigado para quem tenha chegado aqui até o final e escutado um pouco da minha dissertação sobre ela. E até o próximo, gente. Aguardo você.